Oi, vamos lá. Vou tentar agora, porque já gravei assim, ó, umas 2 vezes o início da aula. E aí agora eu não vou botar em tela cheia. Não vai ficar assim, ó, top dos top, mas vai funcionar. O que acontece? Toda vez que eu tô botando em tela cheia, tá caindo aqui o meu... Ai. Então vamos lá. Então eu vou falar hoje sobre bebidas alcoólicas fermentadas, especialmente sobre cerveja. Teremos depois, né, aula sobre vinho, espumante e cidra. Então, as bebidas, né, alcoólicas, fermento que depois de fermentado ainda são destiladas para aumento do álcool, né, aguardente de cana, conhaque e uísque. Conhaque é uma bebida da região de Cognac, na França. Só botei aqui, né, o que é de curiosidade. Essas aulas, pessoal, eu dou assim, ó, uma pincelada e depois vocês podem procurar, tá? Saber mais, ou se vocês tiverem dúvidas, me perguntar. Então, a cerveja, né, já tem histórico lá de 6.000 anos antes de Cristo, na Babilônia, que era a cerveja bolsa, feita por padeiros. Em 1516, Duque Henrique IV da Bavária, que hoje é alemã, que hoje é a Alemanha, aprovou a lei da Alemanha, né, de pureza, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Os maiores produtores de cervejas, China, Estados Unidos e Brasil, era o terceiro, em 2010, mas a gente vai ver que continua. Né, a produção de cerveja ela cresceu muito aí nos anos de 2004 e 2010 e segue crescendo. E o consumo de cerveja, né, primeiro vem a Ásia, depois a Europa e aí vem a América do Sul. Então hoje, né, entre os top bebedores, República Tcheca, Namíbia, Austrália, coitados dos alemães só levam a culpa, né, então estão em quarto, e o Brasil vem lá em 27º, mais ou menos, com 67 litros por pessoa, mais ou menos. Se a gente for pegar aqui o mercado de cervejas, né, a mais conhecida é a Skol, depois Brahma e Antártica, as mais bebidas. Por fabricante, a gente vai falar um pouquinho, né, o grupo Ambev aí tem 70% do mercado. Depois Quincariol, Petrópolis com Itaipava e Cristal, que depois se fundiu. E a Fenza, que vem com a Kaiser, aí, que é a mais conhecida, é a Bavária. Consumo, a gente vai ver, né, também aqui, consumo per capita, a gente vê que a maioria das vezes em restaurantes, bares e hotéis, talvez tenha mudado um pouco por causa da pandemia, né? Exportação deu uma caidinha, enquanto a importação aumentou. A gente vai ver para onde a gente exporta a nossa cerveja. E a gente tem importado bastante, até a gente pode ver, né, nos mercados a quantidade de marcas diferentes que tem hoje disponibilizados. Então, os demais importadores de cerveja brasileira vêm de continentes, né, de outros continentes, Estados Unidos, em quinto, China, mas principalmente, ó, Paraguai, Argentina, Bolívia e Uruguai, América Latina. É a cerveja mais consumida, a bebida alcoólica mais consumida no Brasil é a cerveja. Se a gente for falar aqui um pouquinho de mercado, né, a gente vai ver o grupo Ambev, com 21% do mercado mundial. Aqui eu falo um pouquinho sobre as fusões, né, do mercado brasileiro, que talvez não venha ao caso. Né, a fusão da SABMiller com a Ambev gera a maior cervejaria do mundo. E depois a Heineken compra a Brasil Kirin, que é a detentora, né, Nova Skin, Devassa, Eisenbach, Baden-Baden, enfim. E depois também a Petrópolis, e aí passa a ser a segunda maior. Então, a gente tem aqui o decreto de 68/71, ele traz toda, né, a padronização, classificação, registro, inspeção e fiscalização da produção do comércio de bebidas, aonde diz no artigo 36 que a cerveja é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro oriundo do malte de cevada e água potável por ação da levedura com adição de lúpulo. Então, isso é a cerveja. Opa, pulou uma. Aqui. Para que o resultado, né, seja obtido, a gente tem que ter atentamente, né, os nossos cuidados iniciais, os upstream, que é até antes da preparação do meio, ação de transformações até o reator, e depois os finais, né, o downstream process, que vai ser depois da fermentação da nossa cerveja. A gente pode ter 2 tipos, as lager e as ales, que a gente vai falar bastante, né, que tem um pouquinho das marcas de cada uma, dos tipos de cada uma. Então, a gente pode classificar quanto ao extrato primitivo, leve, comum, extra ou forte, quanto à cor, cerveja clara ou cerveja escura, ao teor do álcool, com ou sem álcool, quanto à proporção de malte, quanto à fermentação alta ou baixa. Então, as matérias-primas, né? Água, malte, lúpulo,
E aí, nada mais, né? Diz a propaganda. Não, mas pode ser adjuntos e a levedura, né? Que faz o processo. Então, a água é quase 90% da cerveja. Por isso é muito, muito importante escolher a água. Aqui vai ter alguns padrões, né? Para Pilsen, Berlim, Burton, Munique, Dortmund, né? De cada um desse tipo de cerveja vai ter as suas características dessa água. Os padrões aqui que são especificamente, né, analisados, quanto a sabor, odor, pH, turbidez, matéria orgânica, dureza, enfim, que pode influenciar e vão influenciar na tua cerveja. Então, com requisitos, né, os padrões de qualidade, óbvio, alcalinidade e concentração de cálcio menor de 50 microlitros por litro. Daí tem, né, a água um pouco mais cristalina, mais alcalina, ela pode, né, ela ocasiona um aumento de pH, pouca liberação dos açúcares, degradação proteica. Então, a gente tem que ter, né, um padrão bem firme assim, de qualidade da água, porque ela é, né, a maior matéria-prima da tua cerveja. E aí depois vem o malte, que é a matéria-prima resultante da germinação de qualquer cereal. Né, a gente conhece como malte da cevada, popularmente dizendo, mas pode ser qualquer outro cereal também, pode ser conhecido como malte. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre, né, este grão, sobre a cevada. As condições têm que ser controladas de temperatura, umidade e aeração, até a formação da radícula, que é onde vai parar a nossa germinação, né? Então, a gente vai secar para ter, né, o nosso malte. Então, o que vai ser o malte? O amido em cadeias menores, menos duro e mais solúvel por ação de enzimas. Então, vai disponibilizar o quê? Açúcar para quem? Leveduras fermentadas. Então, a cevada, Ordem vulgaria, uma gramínea cerealífica, quinta maior colheita do mundo. Ela é uma farinha alimentícia muito nutritiva, né, principais fontes de alimentos para pessoas e animais. E o produto da germinação artificial do grão de cevada é utilizado, né, o malte, na fabricação da cerveja. Então, pode ser utilizado, né, vários tipos de malte. O mais utilizado é o tipo Pilsen, que é o mais clarinho, e tendo outros maltes especiais com diferentes características e cores, munique, caramelo, torrado, etc. Que pode ser adquirido, né? Tu pode comprar ele de várias formas. Aqui tem, né, a composição da cevada e depois do malte, onde a gente tem que prestar mais atenção no teor de açúcares, olha o aumento que tem, né, e no poder diastático, que vai ser justamente, né, o poder que pode converter 5 vezes o próprio peso, calculado em substância seca do amido em maltose, em 1 hora 53 graus. Isso aqui é calculado. Então, se aumenta o açúcar, aumenta também o poder diastático. O lúpulo, né, ele tem difícil cultivo, é tipo de regiões frias, vai ser, né, responsável pelo amargor e pelo aroma. A comercialização pode ser em flores secas, né, que tem a florzinha colhida, pellets ou extratos, a gente normalmente vê em cervejaria em pellets, né, que é mais fácil de adicionar. Os maiores produtores, Alemanha, Estados Unidos, República Tcheca, China e Polônia. Até uns anos atrás, todo o nosso lúpulo vinha da Alemanha. Agora tem, né, algumas marcas que estão cultivando aqui no Brasil, regiões frias aqui do sul. Aqui um pouco das características, né, dele, o que ele possui. E por que que eles, né, a gente tem que ter cuidado, porque ao mesmo tempo que ele vai formar poder aromático, ele também pode produzir, né, alfa-ácidos que vão ser responsáveis pelo amargor ou protaninos que podem dar turvação. A gente tem que saber exatamente quanto de lúpulo a gente está adicionando na cerveja. O lado bom dele é que ele também é bacteriostático, então ele vai evitar a formação de bactérias, né, no nosso meio, que vai ser fermentado por leveduras. Ele evita também o espumamento durante a fervura. Aqui tem um pouquinho como é que funciona a formação do aroma. Então, o que vai ser os adjuntos? Né, são os cereais não maltados. Mais comum é grix de milho, arroz e trigo. Né, as enzimas vão hidrolisar o amido contido no próprio malte, mais 50% do próprio peso em forma de adjunto. A gente pode também, como adjunto, né, adicionar xaropes, que a gente vai ver um pouquinho, né, xarope de maltose, principalmente. Então, esse adjunto, ele pode ser adicionado, antigamente utilizava-se, né, até 50%, 45%, a gente já vai ver que essa lei caiu, e ela vem contra, né, a nossa lei da pureza, que vai ser aquela mais conhecida do mundo, que dizia que os ingredientes, né, podem ser utilizados na fabricação de cerveja, cevada, lúpulo e água, e nada mais. A levedura ela ainda não era conhecida, depois ela foi incluída na lei. Então, os adjuntos, eles vêm para
aumentar o poder, né, de açúcar do meu meio. E o ideal é que ele não influenciasse, né, no gosto da cerveja. E aí, aqui em 2019, cai por terra, né? Antigamente era 45% em relação ao extrato primitivo de Grix, né? De outros grãos, né? Que poderiam ser utilizados. E agora tem uma parte da cerveja malteada ou extrato de malte pode ser substituído parcialmente por adjunto. Então, assim, não diz a quantidade, né? E aí esse é um dos problemas, porque a gente já não sabe mais o que está tomando ali dentro. Então, a gente pode também, né, em vez de adicionar Grix, adicionar xaropes. Então, eu tenho de alta conversão, xarope rico em maltose e de altíssima concentração de maltose. A gente vê aqui as quantidades de glicose e de maltose nesse meio. E aí vem aqui, né, os tipos de fermentação, as nossas leveduras, normalmente de 2 tipos, Saccharomyces cerevisiae. Quando é do tipo Lager, pode ser Saccharomyces ovarium ou Caubergensis. Eles têm o genes MEL, que produzem melobiose, alfa-galactosidase, e são extracelulares, então vamos botar para o meio, né? A galactose do meu meio vai ser clivada em glicose através das melobiases e a invertase de glicose em frutose. E quando eu tenho só a Saccharomyces cerevisiae, então esse processo inicial não acontece, eu só vou ter, né, a clivação da glicose em frutose pela invertase. Então, a Saccharomyces do tipo Lager, né, ela vai ser utilizada em processos de baixa fermentação, que não é porque ela não cresce acima de 34 graus, uma fermentação de 7 a 15 graus Celsius, né, ou seja, baixas temperaturas, e ela flocula depois no meio. A Saccharomyces do tipo Ale, alta fermentação, cresce a 37 graus, a fermentação acontece de 18 a 22 graus e absorvem as bolhas do gás carbono. Então, normalmente a gente vai ter aqui a cerveja de tipo Ale, né, a mais comum. Que os dois processos, a gente vê que segue, né, o mesmo até aqui, o resfriamento. A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouquinho, por isso que eu não vou tocar muito aqui. E a gente pode escolher se a gente quer do tipo Lager ou do tipo Ale. A fermentação principal, claro, com temperatura mais baixa, vai demorar um pouco mais, né? Fermentação a temperatura mais alta, menos tempo. O que é importante, né? A maturação, que é a fermentação secundária, que é onde a gente vai ter formação de aromas. A gente vê que de 3 a 5 semanas no processo mais lento e de 1 semana no processo mais temperatura ambiente. Né? A temperatura mais alta aqui, cerveja tipo Ale. Então, todo o processamento. Né? A cevada, macera, germina, seca, tu tem o malte. Depois moe, mostura, filtra, ferve, clarifica, resfria, fermenta, matura, clarifica, estabiliza, carbonata, invase, pasteurização e rotulagem. Vamos ver um pouquinho de cada um. Então, no início, né, até eu ter o malte, eu vou macerar, ou seja, vou ter cascas, né, vou quebrar esse meu grão, vou retirar as cascas e vou deixar, né, o açúcar mais fácil de ser extraído, vou controlar turvação, extrato, temperatura. Então, aqui, né, vou ter o meu início da minha formação das enzimas, no malteação. Aqui tá os funis, ó, onde foram macerados. E aí, depois vai para a germinação, né? Em caixas de fermentação, revolvimento e molhagens eventuais, tem que ter passagem de ar para evitar, né, um aumento de temperatura muito alto. Então, controle de temperatura. Aqui é quando, né, forma radícula, ou seja, quando eu sei que tem que parar a minha germinação. As enzimas, né, envolvidas, que vão transformar justamente, né, o nosso amido em maltose em glicose, que é o que vai ser fermentado. Aqui tem uma câmara, né, uma caixa de germinação. Aqui tem outra. Então, na temperatura tem que ser controlada essa germinação, né? Começo aqui com 20 graus, depois 16 graus para estimular as enzimas amilolíticas e depois as beta-glicanálises para 20 graus. Então, a gente sabe, né? Quando termina em ase, a enzima está quebrando a glicose na região beta. Então, aqui, né, um pouquinho das enzimas utilizadas nessa parede, né? Dessa proteína, desse amido. Depois ele vai ser seco para inativação enzimática, justamente. Só um minutinho. Então, nessa secagem, a gente começa, né, com 55 graus, vai ficar com até 10% de umidade. Depois, 68 graus, né, para maltes claros e até 80% para inativação total das enzimas.
Aqui a gente vai ter diferentes tipos de grão, né? Se eu quero um grão mais torradinho, eu deixo mais tempo, eu retiro mais a umidade, deixo ele torrar mesmo, que vai ser grãos assim com um sabor, né? Cerveja com sabor de café, um malte torrado mesmo. Se eu quero mais claros, então depende, né? Aqui da quantidade de tempo que eu deixo nessa minha rampa. Depois eu vou moer, dois tipos aqui de principais de moer, né? Moinhos de bolas aqui. E aqui eu tenho a separação das pedras. Só para exemplificar, tá, gente? E aí vou para uma mosturação, né, onde o malte vai ser misturado com água e cereais não maltados. O que eu vou querer? Transformação das proteínas do amido em peptídeos, aminoácidos e monossacarídeos. Então, a solubilização dos compostos hidrossolúveis. Então, aqui é possível adição de amilases bacterianas, fúngicas, proteases, glucanálise, para que justamente, né, incentivar ou estimular as minhas enzimas. E aí é muito importante, né? Quando eu falo em enzimas, eu falo em pH e temperatura controlada. Então, eu vou ter aqui, né, as proteases liberadas a mais ou menos 50 graus. Uma rampa de aquecimento por 10 minutos, ela sobe a temperatura, aí vai chegar na temperatura ótima das beta-amilases, 60 a 65 graus. Aí depois eu subo até as alfa-amilases de 70 a 75 graus e no final inativo com 80 graus. Então, esse processo leva em torno aí de 125 130 minutos, aonde eu tenho uma rampa de aquecimento. Por quê? Porque cada enzima tem uma temperatura específica, né? Por isso que é bom utilizar enzimas para liberação de um tipo de açúcar. Então, aqui também, né, vou ter as proteases, aí a rampa de aquecimento, aí as alfa-amilases, e aí no final as beta-amilases. Então, na transformação aqui das proteínas de alto e baixo peso molecular, depois as alfa-amilases atacam, né, glicose, maltose e maltotriose, principalmente maltose, e depois as alfa-amilases dextrinas com açúcares de mais de 4 átomos de carbono. No final, aqui eu realizo o teste de iodo, que vai me dizer o quê? Se tem ainda amido no meio ou não. Se não tem amido, quer dizer que minha rampa, né, minha mosturação foi legal, 100% do meu açúcar está no meio. E se não, é que tem que mexer na minha rampa, alguma coisa aconteceu. Então, aqui, temperatura e pH ótimo das enzimas, né? Vamos ver as enzimas principais, a temperatura e pH delas. Aqui está um tanquezinho, né? Justamente de mosturação. Depois eu posso filtrar, né? Eu posso utilizar tinas, agitador, discos. Eu tenho que remover aqui depois, né? Também. Eu vou remover depois também a levedura e vou tentar clarificar esse meu meio. Essa filtragem aqui depois do mosto é justamente que é tirar as impurezas, né? Que é tirar o resto de cascas, o resto de malte do meio, que fica só com o líquido. Aqui dá para ver as levaduras, né? Essa aqui pode ser, né? Também, depois que a gente fala de filtração lá no final, também vocês vão ver. Olha só, as levaduras, eu estou tirando elas com terra de atomáceo. Aqui, um MEVzinho, né? Microscopia eletrônica de varredura, dá para enxergar melhor. Um tanque. E aí vou fazer, né, a fervura do mosto. E aí eu vou colocar o meu lúpulo para a estabilidade coloidal, estabilidade microbiológica e a estabilidade organoléptica, aroma e sabor, e também desenvolvimento da cor. Posso corrigir o pH. Aqui tem uma panela que a gente chama das antigas. Aqui as panelas mais novas, né, uma sala de cozimento. Depois vou clarificar, né, vou retirar esse precipitado e vou resfriar com trocadores de calor. Se eu quero uma cerveja ale um pouco mais alta, laje mais baixa. Aí vou adicionar minhas levaduras. Né, aproximadamente 15 vezes 10 nas 6 células por ml. Normalmente são utilizados 4 a 6 ciclos fermentativos dessas mesmas levaduras. E aí depois eu paro, né, minha fermentação. Então, meu tanque de fermentação aqui com temperatura controlada, né, bem bonitinho. E esse aqui seria a minha cultura starter, né? Eu vou começar ela, acho que vocês já viram isso na disciplina, né? Vou cultivar as células. Então, por isso eu vou ter uma agitação, né? Vou cultivar elas para elas crescerem, estarem na sua fase log para adicionar e a fermentação acontecer de forma mais rápida. Ou eu posso adicionar ela também, né, para levedura seca, normal, e espero que ela cresça aqui e fermente. Então, não vou entrar na parte de bioquímica, né? Mas a gente sabe que se a gente quer levedura, se a gente quer crescer levedura, quer fazer uma cultura starter, a gente tem que dar oxigênio para a biomassa. E eu quero fermentação, então eu tiro o oxigênio e vou, né, produzir etanol no final e sempre em anaerobiose.
que a fermentação pode acontecer em diversos, né, tipos de dornas. Já como eu falei um pouquinho sobre alta e baixa fermentações. Aqui, de novo, né, sobre os tipos de cerveja produzido por ale ou lager. E aí eu vou para a maturação, que é aquele segundo tanque, né, a fermentação secundária, próxima de 0 graus, pode ser vários dias ou semanas, que vão dar justamente o aroma, o flavor da minha cerveja. A incorporação do flavor na minha cerveja. Posso utilizar também enzimas, né? Se eu quero eliminação de off-flavor, não falei aqui, né? Mas tem o aroma de acetil de manteiga, ele é ruim, então eu posso tentar diminuir ele, né? Se tiver ele, produção dele, então eu posso diminuir por enzimas externas. Ou também, se ele está muito turvo o meu meio, eu posso adicionar protease ou papaína e depois filtro de novo. Aqui tem um grande tanque de maturação, né? Onde fica dias, semanas. Então, as principais enzimas são várias, né? Onde que elas vão atuar, principalmente, e por que que elas são utilizadas no meu processo fermentativo. Depois vocês podem ler com calma. Então, né, normalmente no Brasil aqui a gente quer uma cerveja bem límpida, né, e cristalina, então tem que retirar as leveduras, retirar as partículas coloidais e substâncias insolúveis. Tem que sempre primar por uma estabilidade microbiológica, fisicoquímica, organoléptica e com uma espuma bem estável. Essa qualificação a gente pode usar, né, de novo, sedimentação, que é quando a gente deixa ela, né, sedimentar no fundo e retira, que é a mais utilizada, por isso que, né, os nossos tanques são cônicos, né, tá no final lá aquele conezinho, porque daí sedimenta, no final tu tira essa levedura. A carbonatação, né, para o gás carbônico. Então, tem medidas aqui, né, parâmetros para a minha cerveja, prontos para o consumo de 2 a 3 volumes de CO2 e prontos, né, no final da fermentação, 1,2 a 1,7 volumes de CO2. Então, o que a gente pode fazer para corrigir é injetar CO2 na linha ou no tanque. Em vase, né, a gente sempre tira o headspace, que a gente chama, que é o ar sobressalente do final, para evitar oxidação. Oxidação também dá cheiro, dá gosto, né, e ela acaba com a tua cerveja. Então, não pode ter microfuro na tua lata. Né? São vários padrões de qualidade que a gente tem também da própria embalagem. E aí vai para a pasteurização. Aqui tem o invase, né, que é colocar a cerveja nas suas embalagens. Pode utilizar barril, lata, garrafinha, enfim. E aqui vem a pasteurização, que vai ser a inativação dos micro-organismos que, porventura, ainda estejam na cerveja envasada, através, né, de um joguinho tempo e temperatura. Sempre o ideal é que ela fique, né, a 60 graus, aproximadamente 20 minutos. Então, pode ser em tanque ou pode ser jateado. Né? A uma unidade de pasteurização é definida como efeito de morte biológica causada quando a cerveja é aquecida a 60 graus por minuto. Então, entra no tanque, mais ou menos 20 graus, vai esquentando até 60, para em 60 a 20 minutos e depois retira de novo até a temperatura ambiente. Que um esquema geral, né, da cerveja, da cevada, macera, germina e seca. Aí eu vou ter malteação, então aqui vai ser meu malte. Vou moer esse malte. Vou vir aqui para minha clarificação e meu agitador. Vou para minha braçagem ou para minha cozinha, né? Separo, resfrio, vou para minha fermentação. E aí aqui pode ser 2 tipos, né? Matura, filtra, pasteuriza para chopp ou distribui, né? Invasa, distribui para cerveja. Aqui eu falo um pouco sobre, né, a qualidade, turbidez, sedimentos, açaí de aldeído, alcoólico, teor alcoólico, né, a gente tem que saber, tudo isso é analisado. De acetil, sabor astringente, cítrico, de sulfetos, ésteres, então esses aqui são os principais defeitos, né, que a gente pode ter, fora a parte microbiológica e fora a parte de embalagens. Né. Aqui é uma brincadeira, tá? Até não dá para ver o começo do slide. Mas é uma brincadeira que vai falar sobre a composição da cerveja, 93% de água, álcool, né, hidrato de carbono, não tem caloria, tem 0 gordura, né, tem magnésio, potássio, vitaminas, enfim. Então é uma brincadeirinha, mas que a gente sabe que não pode beber demais e, né, principalmente, nunca beber e dirigir. Gente, eu tentei fazer uma aula bem rapidinha, é o começo, tá? Quem quiser saber mais, depois pode me procurar. E tem bastante material já sobre cerveja na internet também. Um abraço.